Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém. Deixa eu abrir aqui. Amém, queridos. Saudade de estar ministrando aqui no domingo. Papai, o apóstolo Helder, né? Ele não pôde vir essa noite por conta de problemas de saúde, né? Mas Deus já curou ele em nome de Jesus. E ele me encarregou de trazer a mensagem hoje. Então, hoje estarei ministrando aqui. Espero que o Senhor possa falar no seu coração, assim como Ele falou no meu também, através dessa mensagem. Amém? Queridos, para você que está anotando, o tema da minha mensagem é Ele é fiel. Coloque aí bem grande, Ele é fiel. Então, essa noite a gente vai falar da fidelidade de Deus. Mas a gente não vai falar só da fidelidade, porque às vezes a gente está cansado, às vezes, né, de ouvir essas pregações. Ele é fiel, ele vai, mas a gente vai ver algo a mais, né? Então aqui, queridos, para a gente começar a nossa mensagem, hoje a gente vai ver, eu vou mostrar para você, sim, a fidelidade de Deus, né? Que Ele é fiel, né, para cumprir aquilo que Ele prometeu para todos nós. Mas nós temos que trabalhar para isso acontecer. Então, a nossa pregação aqui, a ministração de hoje, começa lá no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. A gente vai ler a história de uma pessoa bem conhecida da Bíblia, que eu acho que é impossível alguém não conhecer, que é Abraão, né? O pai da fé. Amém ou misericórdia? Bora ler aqui. Gênesis capítulo 12 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, aqui a gente tem, né, uma promessa. Abraão, né, até então Abrão, que o nome dele era Abrão, recebeu uma promessa de Deus, né, que ele seria extremamente abençoado. E a gente vê aqui, né, que Deus ele não brinca, né, ele já chega logo com, olha, tu vai ser abençoado, tu vai ser, as nações, vai ser tua herança, os teus filhos, a tua família, todo mundo vai ser abençoado. Como a gente viu aqui. Então, né, Deus ele já chega logo afirmando isso. Então, o que acontece? Abraão, né, na nossa ministração de hoje, simboliza nós. A promessa que Deus deu para todos nós. E bora voltar aqui no texto mais uma vez, no versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, né, Deus, antes de toda promessa, queridos, antes de toda promessa se concretizar, ai, gente, minha discussão tá horrível. Desculpa que eu tô meio nervoso, não sei porquê, eu acho que é o tempo já. Mas, queridos, antes de uma promessa se afirmar, se estabelecer, que eu não vou falar outra palavra que está muito complicado para mim. Antes de uma promessa se estabelecer, antes, Deus ele pede algo muito importante. Você que está anotando, coloque aí. Antes de toda promessa, ou antes de
antes de toda a realização de uma promessa, Deus primeiramente pede a renúncia, queridos. Você nota que Deus ele já não chega em Abraão dizendo assim, olha Abraão, né? Tu vai aqui, pum, te dei a bênção, te dei tudo, te dei a... Não! Deus ele pede algo, primeiramente, né? Que é difícil. Abraão, né? Deus pede para ele sair da terra dele. Sair daquele lugar que ele estava, sair do lugar que ele já tinha uma vida estabelecida, sair de um lugar que lá é onde estavam todos os bens dele, né? Tudo que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado estava na terra que ele até então estava. Para Deus chegar para ele e falar, olha Abraão, vem cá. Você vai ser abençoado, eu vou te abençoar, vou abençoar os que te abençoarem, os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. De ti sairá uma grande nação, você herdará as coisas da terra, enfim, tudo que a gente já ouviu aqui. Mas ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então a gente vê que Deus diz para Abraão, né? Eu te prometo isso, mas tu vai ter que fazer essa coisa, você vai ter que renunciar a isso, para que a promessa que eu tenho para você possa acontecer, possa se realizar. Então, queridos, às vezes nós se deparamos com essa situação. Queridos, se engana quem pensa que promessa de Deus, bênção de Deus, é só carro, é só moto e bababá. Sim, glória a Deus, você ganhou um carro, glória a Deus, você ganhou uma casa, glória a Deus. Mas as promessas de Deus não são só isso. Deus, ele tem algo extraordinário para a nossa vida. Deus, ele tem algo extraordinário para realizar na vida de cada um de nós aqui. Sabe? E às vezes a gente se limita a pensar que as bênçãos que Deus tem para a gente é só um carro, é só uma moto. Ai, viu? O fulano de tal ganhou uma casa, ganhou uma moto e eu estou aqui. Parece que Deus não me olha, parece, pelo amor de Deus. Queridos, a promessa que Deus tem para cada um de nós, que a gente vai ver mais para frente, nessa mensagem, é uma promessa que apenas os filhos de Deus têm. Mas todo mundo é filho de Deus, nem todos são. E isso que a gente vai ver hoje. Então, o que Deus pede para realizar a promessa, para que essa promessa seja realizada e estabelecida em nossas vidas? Ele pede renúncia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, renúncia, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo aqui em Lucas. No livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Ou seja, da pesca maravilhosa que tinha acontecido. Simão estava assustado, né, com as maravilhas que Deus tinha feito. E ele falou: Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou pecador. Vamos continuar aqui, versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha a promessa aí. Promessa, vocês viram? Deus, ele falou: meu querido, agora você não vai pescar mais em um barco, você vai ser pescador de quê, igreja? Quero ouvir a voz de vocês, que parece que vocês estão dormindo. Pescadores de homens. Promessa, Deus lançou a promessa. E bora ver aqui, versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vocês viram?
A promessa foi lançada, você vai ser pescador de homens, Simão. Você não vai mais ser um cara medíocre em um barco que pesca para sobreviver e faz acordo com... Não. Você vai ser pescador de homens, você vai trabalhar para o reino agora. E aqui não diz, né? E continuando no barco nos outros dias, Simão continuou a sua pesca. Não. Diz, e largando tudo, e o seguiu. Queridos, assim como Abraão, Simão também teve que largar e teve que renunciar a coisas para que a promessa de Jesus fosse completa, fosse concluída. Assim como Abraão também. Então, sem renúncia, não há a realização daquilo que Deus nos prometeu. Depois disso, né, Deus mostra o caminho. Bora voltar lá para Gênesis 12. Eu peço que você deixe marcado Gênesis 12 na sua Bíblia, porque a gente sempre vai estar voltando para esse livro e para esse capítulo. Vamos continuar lá em Gênesis 12. Vou esperar todo mundo abrir que tem gente procurando. Continuando aqui em Gênesis 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, que a gente já leu, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A palavra de Deus diz, não diz assim, olha, Abraão, sai daí de onde tu tá, sai da tua terra. Sim, sai. Não diz isso, diz, vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, vamos concordar que isso é uma coisa louca, né? A pessoa está lá em um lugar que tem a sua casa, que tem tudo, e Deus chega, olha, Abraão, sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar, larga tudo que tu tem e me segue e vem para a terra que eu te mostrarei. E depois disso ele lança a promessa, né? E de ti farei uma grande nação, abençoarei, enfim. Então, né, você que está anotando, coloque aí que Deus ele nunca vai te tirar de um lugar e te deixar desamparado. Porque Deus ele não é assim. Amém? Então, queridos, quando há renúncia, Deus reativa a promessa e muda o nosso caminho para o tal. Então, queridos, quando Deus, eu quero que você entenda essa noite, agora trazendo para a gente, todos nós recebemos sim uma promessa de Deus. Deus, né, diz que nós somos filhos dele e filhos de Deus têm direito às coisas que Deus tem. Deus, ele tem coisa para realizar na vida de cada um de nós, queridos. Sabe? E nós recebemos sim a promessa de que um dia nós vamos nos encontrar com ele. Nós já recebemos, tem tanta promessa que Deus faz para a gente na Bíblia. Mas o que acontece muitas vezes, a gente se perde e a gente não quer largar muitas coisas. Bora dar um exemplo? Uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que tem um vício, droga, não sei. Uma pessoa que tem um vício, Deus ele tem um projeto para a vida daquela pessoa. Deus tem uma promessa para realizar na vida daquela pessoa. Deus ele tem um plano naquela pessoa assim, né? Deus tem um plano de fazer dele filho de Deus. Mas essa pessoa talvez queira viver uma vida, quer que as coisas de Deus venham, quer que as coisas de Deus venham para ele, mas não quer largar as coisas que Deus não se agrada. Ou não quer largar hábitos. Ai, eu não sei por que Deus não me abençoa. Eu vou para a igreja todo domingo, eu vou para a igreja toda quarta, estou envolvido em tudo. Porque, queridos, às vezes a gente não quer largar. Foi até o que eu preguei no Congresso Jovem. São pecados que a gente vai guardando. E às vezes a gente não quer, muitas vezes, na maioria delas, a gente não quer largar.
A gente não quer largar, talvez, hábitos que a gente sabe que Deus não se agrada. E eu não sei como, eu sempre falo isso, e é verdade, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei se você, talvez, essa noite chegou aqui sem planos, sem projetos, porque talvez você já é uma pessoa idosa, você acha que Deus não tem mais nada, você já acha que você já é muito velho para isso. Ou você acha que você é muito novo para viver as coisas que Deus tem para você. Ou talvez você acha que, não, olha, já passou tanto tempo da minha vida, eu já me afastei do Senhor, Ele não vai me aceitar de volta, e o Senhor não tem mais nada para realizar na minha vida. Não é verdade. Deus, Ele tem sim um projeto para realizar na vida de cada um de nós. Só que às vezes a gente não quer largar aquilo que nos prende, aquilo que nos aprisiona. Então, queridos, para que Deus possa realizar o que Ele tem para nós, tem que haver o quê, igreja? Diga bem alto, renúncia. Então, tem que haver isso, para que Deus Ele realize o que Ele tem para cada um de nós. E queridos, às vezes a gente acha que se a gente largar, a gente não sabe o que vai mais ser da gente, se a gente vai conseguir ou não. Deus, Ele não deixa a gente desamparado, porque assim como foi com Abraão, que Deus falou para ele, olha, Abraão, sai da tua terra, larga tudo. Assim como Ele falou para Simão também, larga tudo e segue-me. Mas Ele falou, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não deixou em nenhum momento Abraão desamparado. Porque quem decide viver o que Deus tem, quem toma uma decisão por Jesus, já é mais que vencedor, meu querido. Porque Deus, Ele já conquistou tudo para nós. Só que o que falta? Às vezes falta a gente largar aquilo que nos prende, que nos aprisiona, mas que a gente tem medo. Vamos abrir agora a nossa Bíblia, ainda aqui em Gênesis, só que no capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo aí. Gênesis 17. Versículo 5. A gente vai ler agora uma outra parte muito importante da vida de Abraão. E aqui diz assim: e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões e de nações eu te ponho. Então, queridos, Deus, Ele mudou o nome de Abraão para que a promessa se cumprisse. E quando renunciamos a estas coisas, né? Quando a gente renuncia a tudo isso, só basta agora a gente crer, né? Que Deus sim, Ele tem algo para realizar nas nossas vidas. Mesmo parecendo que não vai dar e que não vai mais acontecer, porque Ele sim é fiel para cumprir tudo o que Ele nos prometeu. Queridos, agora eu vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que às vezes, né, não sei, desilusão da vida, acha que Deus não tem mais nada para realizar na sua vida, acha que Deus não tem mais nada para fazer, ou que Deus já fez tudo o que tinha que fazer, Ele já viveu tudo que Deus tem para ele. Não. Queridos, anote aí, uma pessoa sem sonhos morre. Anote aí, pode anotar. Tomar um susto. Uma pessoa sem sonhos morre. Depois anote aí, uma pessoa que desiste também morre. Queridos, o que Deus tem pra gente não é passageiro, o que Deus tem pra gente é eterno. É algo que nunca vai acabar se a gente realmente tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Mas, às vezes a gente se depara com pessoas, né, ou talvez você mesmo, hoje chegou aqui sem sonhos mais, sem projetos, ou talvez você
talvez você esteja triste ou chateado porque você queria que tal coisa acontecesse, mas infelizmente não está sendo do jeito que você planejou. Não está saindo do jeito que você queria. E talvez hoje isso te deixou machucado. Talvez hoje isso te machuca. E você acha que você já viveu tudo que você tinha para viver. Ou talvez você acha que Deus ele não tem mais algo para realizar. Ou você mesmo já desistiu de todos os seus sonhos e projetos porque, não, isso já é para outras pessoas, já não é mais comigo. E queridos, não é verdade? Porque, queridos, quem recebeu de verdade e quem quer realmente viver o que Deus tem para você, quem quer mesmo receber as coisas de Deus, busca diariamente andar segundo o coração de Deus e não desiste. Tem aquele louvor, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Mas tem a fé de quem? Fé de Abraão, queridos. E eu te pergunto, Abraão, ele desistiu da promessa de Deus em algum momento, irmão? Sim ou não? Não. Ele caiu, né? Foi um pouquinho no pé de valsa, que foi lá para o Egito. Mas ele creu na promessa que Deus tinha para ele. E até hoje, né? Abraão é uma das maiores pessoas da Bíblia. E isso não aconteceu só com Abraão, aconteceu com Davi também. Davi suou. Davi foi perseguido por Saul. Davi levou tanta paulada. Davi levou tanta coisa. Mas ele não desistiu daquilo que Deus tinha para ele. E assim como Abraão, né? Davi, ele teve aquele momento de pé de valsa dele, que ele escorregou aqui. Mas ele não desistiu da promessa que Deus tinha para ele. E até hoje, Davi é conhecido como um dos maiores reis de Israel, se não o maior. Então, queridos, uma pessoa que desiste dos seus sonhos, uma pessoa que desiste dos seus projetos, morre. Abra sua Bíblia comigo aqui em Romanos. Romanos 4:18. Romanos 4, versículo 18. Deixa eu achar aqui. A palavra de Deus diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ou seja, Abraão, ele creu contra a esperança. Queridos, Abraão já era um homem idoso. Abraão já era um homem velho. Mas ele creu mesmo assim. Ele creu mesmo com a sua esposa não podendo mais ter filhos. Ele creu mesmo com todas as dificuldades que uma pessoa idosa tem. Ele creu. E o que aconteceu, querido? A promessa que Deus tinha para ele foi concretizada. Deus, ele cumpriu o que ele tinha prometido a Abraão. Então aqui, Abraão, né, ele creu em Deus quando este lhe prometeu que lhe daria um filho e se tornaria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. E ele não se preocupou com a sua idade avançada ou com a esterilidade da sua mulher. Abraão, ele louvou a Deus por essa promessa antes mesmo de acontecer. Olhe para o seu irmão e fale assim para ele: meu irmão, quem crê na promessa, age e vive como se ela já tivesse acontecido. Tenha consciência disso, irmão. Você quer que a promessa de Deus se realize na sua vida?
Não sei qual é o seu problema. Não sei se o seu problema é no seu relacionamento. Eu não sei se o seu problema hoje é no seu trabalho. Eu não sei se o seu problema hoje, eu não sei. Mas já haja como se já tivesse acontecido. Comece a agir como se Deus já tivesse se realizado. Porque quem crê na promessa age como se aquilo já tivesse acontecido, porque vai acontecer. Amém, irmãos? Então creia e seja o que for, querido. Sabe, como eu disse, tem gente que pensa que as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas, é só uma moto que eu vou ganhar, é uma casa, é um carro, e não é. O que Deus tem para realizar nas nossas vidas é algo muito maior. Deus quer usar você. Deus quer te usar como instrumento, meu irmão. A gente pensa, se Deus não me der isso, Ele não me ama, Ele não me abençoa. Eu tenho tão... Mentira! Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós, queridos. Deus, Ele quantas pessoas aqui já não tiveram suas vidas transformadas por Deus? E Deus hoje, a promessa que Deus tem para nós, se a promessa dele, se a palavra de Deus já disse que um dia a gente vai se encontrar com Ele lá no céu, e a gente vai passar a eternidade lá vivendo com Ele, você já tem a promessa. Agora, bora trabalhar para que isso aconteça. O que Deus tem para realizar nas nossas vidas é usar de você, meu irmão, um instrumento para ganhar outras pessoas para Jesus. É você sair depois por aquela porta aqui da igreja, renunciar a tudo o que estava te prendendo e dizer, olha, Senhor, eis-me aqui. E a partir dali, meu irmão, bênção material é acréscimo. O que Deus tem para realizar nas nossas vidas é transformação, é restauração todos os dias. Então, aqui creia. E se o seu problema for hoje, você talvez possa estar passando por uma fase difícil financeiramente. Não estou dizendo que essas bênçãos não são válidas, com certeza são. Talvez você hoje esteja precisando sim de um veículo, hoje você esteja precisando realmente de uma casa própria, eu não sei. Mas creia. Mas está difícil crer. Porque Ele é fiel para realizar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém, irmãos? Queridos, então abra sua Bíblia ainda aqui comigo em Romanos. Bora lá para o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 17. Diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos exterminados, irmãos. O que está escrito aí? Não escutei. O que está escrito aí? Glorificados. Mas está difícil. Israel, mas está complicado. Querido, a partir do momento que a gente toma a decisão por Deus, e a gente renuncia, e a gente crê nas promessas que Ele tem para nós, e a gente passa a viver uma vida com Ele, não quer dizer que a gente não vai mais passar por problemas, mas se com Ele sofremos, meu querido, com Ele também nós seremos glorificados. Abra sua Bíblia comigo aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alário e com a voz de arcanjos e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele, sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, queridos, qual é a maior promessa que Deus deixa para nós? É que um dia, se a gente permanecer, se a gente lutar sim, pelas promessas que Ele estabeleceu em nossas vidas, se a gente lutar pelos nossos sonhos, pelos projetos que nós temos, e que se Deus estiver neles, queridos, e a gente lutar por isso, se a gente sofrer, com certeza, todos nós aqui sofremos dificuldades, com certeza, Deus Ele é fiel. E aqui, como a palavra de Deus diz, que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então diga, eu creio, Senhor. Amém. Então, queridos, e se Ele foi fiel a Abraão, se Ele foi fiel a Simão e a tantas outras pessoas, Ele é fiel a nós também. Agora, uma parte muito importante você que está anotando, escreva aí. Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Um ponto muito importante que hoje tem acontecido em muitas igrejas, inclusive na nossa. Queridos, Deus ele é fiel para quem é fiel a Ele. E isso em tudo. Né? Quem abandona o chamado de Deus não faz mais parte dessa promessa. Queridos, quando nós não estamos falando, a gente não está mais falando agora de bênçãos e essas coisas. Agora a gente está falando sobre a nossa fidelidade para com Deus, para que Ele possa realizar isso. Né? Muitas pessoas abandonam a promessa de Deus por medo, ou talvez acha que é incapaz, ou mesmo, muitas das vezes, pela falta de esforço. E a gente vai ler aqui que Deus, Ele é fiel para aqueles que são fiéis a Ele. Mas como assim, Israel? Queridos, hoje em dia, né, a gente vê que as pessoas já não têm mais aquela disponibilidade para o reino como tinha antigamente. Antigamente as pessoas falavam, olha, vai ter evangelismo no sábado, e vinha aquela multidão para evangelismo. Né? Antigamente as pessoas falavam, olha, a gente está precisando de tal pessoa para, não sei, decorar a igreja, para fazer uma apresentação. E era aquela galera que se apresentava, e era aquela maior briga. A nossa apóstola Samira fala que antigamente, eu me lembro disso, que no encontro com Deus era uma briga, né, para ver quem é que ia trabalhar. E às vezes a gente quer receber as bênçãos de Deus sem ter uma vida para Ele. Às vezes a gente quer receber uma vida de Deus sem às vezes não ser fiel no dízimo, não ser fiel nas ofertas. E a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer se esforçar para viver a vida que Deus tem para nós. E às vezes a gente se deixa parar, a gente se deixa, né? A gente se trava aos nossos medos, às nossas inseguranças, né? Às vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz, ou até mesmo impaciência, a gente não espera, ou a gente só não quer se esforçar mesmo. E queridos, o medo, ele é a antítese da fé. As pessoas param muitas vezes por medo, né? E exemplos, né, de pessoas que às vezes estavam no caminho de Deus, estavam vivendo uma vida para Deus, estavam sim sendo abençoadas por Ele. Mas aí talvez acontece alguma tragédia, acontece alguma coisa e aquelas pessoas se afastam. E vivem uma vida sem Deus. E quando a gente se afasta da presença de Deus, irmãos, a gente vive uma vida, né, de derrota.
E a gente automaticamente se afasta da promessa que Deus estabeleceu em nossas vidas. Então, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, nós temos que ser pessoas que não só esperam o reino de Deus lá no céu, mas que também trabalhem no reino de Deus aqui na terra. E quando a gente faz isso, automaticamente Deus, Ele libera as bênçãos. Abra sua Bíblia comigo aqui em Salmos. Vamos para o livro de Salmos. Salmos, capítulo 40. Deixa eu ver aqui. Salmos 40, versículo 1. Aqui diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, queridos, aqui o salmista está falando, eu esperei no Senhor com paciência, e Ele logo inclinou os seus ouvidos, e Ele ouviu o meu clamor. E é assim conosco, queridos. Eu não sei do que você esteja precisando essa noite. Eu não sei de algo que você esteja buscando, algo que você precisa. Ou talvez você tenha chegado por essa porta aqui e disse para o Senhor, olha, Deus, essa é a última oportunidade que eu estou tendo. Porque se eu sair daqui da mesma forma que eu entrei, eu não sei mais o que vai ser de mim. E eu não sei se você talvez esteja passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade... Na verdade, eu não sei, mas o que eu tenho certeza e o que eu tenho para falar para você, que Deus, Ele tem sim algo para realizar na sua vida, meu irmão. Ele tem sim, assim como Abraão, que ele fez o extraordinário. Ele tem algo para realizar na sua vida. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista dos seus sonhos. Às vezes a gente se deixa dominar pelo medo. Ou talvez só pelo desânimo mesmo, porque você já tentou de tudo para atingir a mudança. Você já tentou de tudo para conquistar as coisas que você esteja precisando. E você talvez hoje se encontre desanimado. Mas saiba, meu irmão, que Deus, Ele te dá força. Quando a gente precisa, Ele é a nossa força. É isso que Ele é. E a gente agora vai caminhar aqui para o final. E a gente vai finalizar essa ministração de hoje, afirmando que Deus, Ele é infalível em suas promessas. Abre sua Bíblia comigo aqui em Números. No livro de Números, lá no começo da Bíblia. Números, capítulo 23. Números 23, 19. Aqui diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Então, querido, o que está escrito aqui? Que Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele diz que Ele vai realizar na tua vida, algo na tua vida, meu irmão, Ele está mentindo? Claro que não, Ele vai realizar. Porque Ele não é homem para que minta.
E nem filho do homem para que se engane ou para que se arrependa de algo que ele te prometeu. Muito pelo contrário, se Deus ele te prometeu algo, ele vai realizar. Ele vai cumprir, amém, irmãos? Você crê? Aplaude o Senhor essa noite. Diga assim: eu creio nas promessas de Deus ao meu respeito. Queridos, talvez você esteja pensando, Léo, tô falando que Deus vai realizar. Aí tem gente que está fazendo assim, ó. Queridos, não duvide. A dúvida não faz parte do reino de Deus, querido. Jesus, ele tem sim algo para realizar na sua vida. A gente acha que, mesmo que você ache que é o fim, mesmo que você ache que já é o final, que você não tem mais nada, mesmo que você ache que não tem mais esperança para você, tem esperança sim. Ou você acha que Abraão, na idade que ele tinha, né, todos os problemas que ele estava realizando, em algum momento, talvez ele não tenha duvidado, com certeza. Mas mesmo assim ele decidiu crer. Mesmo assim ele decidiu continuar, permanecer. E Deus no final realizou tudo o que ele tinha prometido na vida de Abraão, e assim vai ser na sua vida. Então, irmãos, Deus ele não é homem para que minta, e a afirmação dele é bem clara, ele é imutável. Ele não é homem que falha, mente ou se arrepende. Quando Deus faz uma promessa, ele a cumpre. Isso nos dá confiança, pois sabemos que ele não é influenciado pelas circunstâncias ou pelas limitações humanas. Deus ele é imutável. Diga para o seu irmão, Deus ele é imutável, ele não muda. Ele não muda. Nós somos seres mutáveis. E se você basear a sua confiança em Deus no seu estado emocional, você nunca vai confiar em Deus de verdade. Você tem que basear a sua confiança em Deus em quem Ele é. Porque Ele é imutável. Ele não muda. Queridos, não importa se você está triste, se você está feliz. Não importa, talvez, se hoje você abandonou os caminhos de Deus e se você se jogou no mundo. Não importa se hoje você está viciado em alguma coisa, não se importa. Deus ele não quer saber disso, porque os pensamentos que Ele tem ao seu respeito, aquilo que Ele pensa sobre você, é que você é mais que vencedor e você já venceu tudo isso. E que Ele quer realizar algo extraordinário na sua vida. Não tenha medo de voltar para Jesus. Não tenha medo de voltar para os caminhos de Deus. E lembre-se das promessas feitas a Abraão, lá em Gênesis, que a gente leu. Que Deus ele prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lembre que Deus cumpriu tudo o que Ele tinha prometido a Abraão. Porque Deus é imutável, Ele não muda naquilo que Ele fala e naquilo que Ele afirma. Eu anotei aqui que quando Deus diz algo a nosso respeito, isso é uma afirmação. Quando Deus afirma algo a nosso respeito, quando Deus estabelece isso, quando Deus estabelece essa afirmação, só basta nós ou aceitarmos ou negarmos aquilo que Ele tem para nós. E abra sua Bíblia comigo aqui em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28. A palavra de Deus diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, queridos, a nação, né, de Israel, sobre as bênçãos que seguiam, as bênçãos vinham sobre o povo de Israel quando eles decidiam obedecer o que Deus tinha falado para eles. E a partir do momento que o povo de Israel se afastava daquilo que Deus tinha estabelecido para eles, o povo de Israel lá ia ser escravizado, ia em guerra, em batalha. Mas todas as vezes que o povo de Israel confiou na palavra do Senhor, todas as vezes que o povo de Israel estavam lá, se depararam com aquele cenário de luta, de dificuldade. Mas eles creram na promessa que Deus tinha feito a eles. Todas as vezes que eles fizeram isso, eles foram vitoriosos. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, queridos, e quando a gente decide viver uma vida para Ele, Deus é aquele que vai realizar tudo o que Ele prometeu para nós. Porque nós estamos depositando a nossa confiança nele. E queridos, tem alguém nos visitando essa noite? Levanta a mão aí se tem alguém nos visitando. Tô vendo. Lá atrás. O que a gente vai dizer para eles? Bora lá? É para vocês cantarem, não é só para bater palma. Bora lá? 1, 2, 3 e... Seja bem-vindo. Aleluia! Aplaude o Senhor. E para você que está nos visitando essa noite, meu irmão. Ou para você mesmo que esteja tudo perdido. Saiba que lá atrás, Jesus pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Saiba que mesmo que às vezes a gente pense que já é o fim, que ninguém se importa mais com a gente, ou que os problemas já nos venceram, que as dificuldades já nos venceram. Saiba que Deus ele tem um plano para cada um de nós. E Ele tem um plano para você também. Não pense que já acabou, que a sua história já terminou. Porque Deus ele te prometeu tudo. E Ele quer cumprir isso na sua vida. Só que o que está faltando? É você tomar uma decisão por Ele. É você tomar a verdadeira decisão por Ele. Abra sua Bíblia aqui comigo em João 3,16. Bora lá para João. João 3,16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida. Querido, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus entregou a sua vida por nós, o que está escrito aqui? Para que todo aquele que nele crê pereça? O que está escrito? Para que todo aquele que crê não pereça. Mas tenha o que, irmãos? A vida. Ele nos prometeu tudo. Ele nos prometeu a eternidade com Ele. Ele nos prometeu para nós vivermos aquilo, o melhor dessa terra. Só basta a gente tomar uma verdadeira decisão com Ele. E a palavra de Deus diz também que se a gente confessar a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, se a gente crer e se a gente abandonar as coisas que para trás ficaram, Jesus vai fazer nova todas as coisas. E como eu sempre digo, meu irmão, você vai poder sair por aquela porta hoje, dizendo: já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Você vai poder contar para as pessoas: olha, eu vivia nessa situação. Eu era assim, assim, assim.
Eu era péssimo, capenga, horrível, ninguém ligava para mim. Mas hoje Deus me transformou. E Ele me fez filho dele. E hoje Ele quer transformar a sua vida. E é o que eu digo para você essa noite. Deus quer transformar a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado. Jesus deu a vida dele para morrer por você. Jesus renunciou tudo para que hoje eu e você tenhamos a oportunidade de vivermos para Ele e vivermos uma vida com Ele eterna. E queridos, uma vida sem Deus é uma vida sem alegria. Uma vida sem Deus é uma vida triste. E para você ver que quando a gente volta para o centro da vontade de Deus, quando a gente volta de novo para o caminho, Deus, Ele nos honra. Olha ao redor aí como a igreja já está cheia. Em comparação, os domingos passados, olha meu irmão, pode olhar, olha como a igreja está cheia hoje. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Às vezes a gente tem que se meter em coisa que a gente nem queria. Mas Deus, Ele vem. E Deus nos honra. E meu querido, você acha que uma pessoa hoje que esteja vivendo, você acha que, vamos supor, uma pastora Elisângela dessa, que passou por tantas dificuldades, né? Já passou por tantas lutas, mas ela decidiu confiar em Deus. E hoje está a pastora Elisângela aqui. A nossa própria pastora Samira veio de uma vida tão complicada. Quando ela tomou uma decisão por Deus, hoje está aí ela. E quantos outros irmãos já não tiveram uma vida transformada por Deus? Porque tomaram uma decisão por Ele. E hoje vivem o melhor dele. E hoje Deus quer fazer de você uma pessoa mais que vencedora. E que vai sair por aí e dizer, olha, se eu venci, se teve solução para mim, meu irmão, tem solução para ti também. Amém, irmãos? Você quer nisso? Você decide confiar em Deus? Todo mundo conseguiu entender o que eu quis dizer essa noite? Então fique de pé em nome de Jesus. Aplaude o Senhor mais forte. Nesse momento, feche seus olhos. No lugar que você está. A gente vai falar com o Senhor essa noite. Eu quero que quando você falar com o Senhor, como eu sempre digo, esquece a pessoa que está do teu lado, esquece a pessoa que está na tua frente. Talvez a pessoa que te trouxe aqui essa noite. E olhe para Jesus. Fale com o Senhor, porque às vezes a gente perde aquilo que Deus tem para nós. Porque a gente não sabe separar um momento com Ele. Esse momento você possa buscar o Senhor de verdade. Então feche seus olhos no lugar que você está. Feche seus olhos no lugar que você está e comece a falar, Senhor Jesus. Pai, hoje eu estou aqui, Senhor. Senhor, hoje eu vim aqui nesse lugar com uma última oportunidade de mudança. Senhor, eu cheguei aqui hoje, cansado, sobrecarregado pelas coisas que eu tenho vivido. Mas, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero sim. Eu quero tomar posse das tuas promessas, mas eu preciso de força. Eu preciso de força. Senhor, que o Senhor possa vir sobre o meu coração. Que o Senhor possa me restaurar, Pai. Restaurar a minha vida. Porque eu preciso do Senhor. Eu não tenho nada. Eu não sou nada sem o Senhor. Então, nesse momento, a gente vai fazer aquele momento que a gente sempre faz. Você vai vir, você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, está aqui o QR Code. Não é só os convidados, é toda a igreja. Eu quero convidar toda a igreja a vir aqui na frente para a gente dar as nossas mãos.
E a gente fazer aquele momento que a gente sempre faz. Queridos, o louvor, quando a gente ergue as nossas mãos para Deus, quando a gente canta para Ele só em uma voz, a gente está combatendo todas as palavras e todo o som que é contra aquilo que Deus diz. Então, nesse momento, quero convidar toda a igreja a vir aqui na frente. Pode vir. Traga os seus dízimos, as suas ofertas. Pode vir todo mundo. Você que está